Como é habitual às segundas-feiras, o comentário de futebol com Cancela Moura. Seja bem-vindo, Cancela Moura. Boa tarde. O Futebol Clube do Porto segurou a liderança no campeonato ao vencer em casa o Beira-Mar por 3-0. Hulk visou mesmo. Cancela Moura, o Porto está neste momento, ou este plantel está neste momento a jogar a campeão já? Bem, este jogo era um jogo com um grau de dificuldade relativamente acessível para o Futebol Clube do Porto e acabou, mesmo assim, por ser o Beira-Mar entrar muito bem no jogo, e julgo que o Porto só não foi surpreendido porque o Elton tem estado numa excelente forma, mas quer aos 14, quer aos 21, primeiro por o Camará e depois também por Nildo, o Beira-Mar poderia ter inaugurado o marcador. E eu julgo que o jogo que se poderia depois ter complicado, porque estes primeiros 20, 25 minutos foram, de facto, de umas investidas muito perigosas por parte do Beira-Mar, acabou por desbloquear o jogo, uma jogada com alguma ingenuidade por parte de Ricardo Dias. Que tocou Sapunaru de uma forma que eu acho que era perfeitamente escusada, e eu julgo que Sapunaru também, com a sua experiência de internacional, que aproveitou, no fundo, aquele toque com alguma ingenuidade do defesa do Beira-Mar para permitir que, de facto, dando origem à grande penalidade. E penso que a partir daí o Futebol Clube do Porto fez um jogo fácil, sempre muito fluente com o jogo, e depois o resultado foi aparecendo. Foi uma atitude positiva dos Dragões, que nem sempre entraram assim em casa esta época. Houve jogos, como por exemplo a Académica, recentemente, em que os Dragões entraram com uma atitude mais passiva, jogaram mais lento. Desta vez, e mesmo com o Olhanense em casa, o Futebol Clube do Porto tem entrado com outra atitude. É verdade. Estranha-se até um bocadinho, face aos objetivos que no fundo foram traçados pelo próprio Futebol Clube do Porto. Vítor Pereira tem vindo a dizer que cada um dos jogos que faltam eram 4 finais, agora faltam 3, e eu julgo que o Futebol Clube do Porto, obviamente, terá dois jogos de algum grau de dificuldade. Ainda a receber o Marítimo? Irá ao Marítimo, irá receber o Sporting, e portanto serão os 2 jogos onde se espera que efetivamente o Futebol Clube do Porto decisivamente parta, pelo menos para o título, mas é verdade que efetivamente também iremos aguardar com alguma expectativa aquilo que se vai passar. Sendo certo que os Dragões podem festejar o título já no próximo fim de semana, caso vençam na Madeira, e o Benfica não vence em Vila de Conde. É verdade, e portanto neste momento o Futebol Clube do Porto depende de si próprio, está numa posição, como nós dissemos desde que passou para a frente com este avanço, está numa posição privilegiada para poder alcançar o título. Aliás, estes jogos que eu digo que serão de um grau de dificuldade maior, poderão até tornar-se jogos mais fáceis em função, por exemplo, o Benfica vai jogar primeiro, não se saberá efetivamente o resultado, mas o Futebol Clube do Porto, quando iniciar o jogo, já saberá em que condições é que irá jogar face ao resultado ou ao desfecho que o Benfica vai ter no seu jogo. Este jogo também, por seu lado, julgo que seria importante assinalar, acabou por marcar o regresso de 3 lesionados do Futebol Clube do Porto, que foi o Danilo, o Fernando e o Varela. Estes 2 primeiros julgo que foram fundamentais, eu julgo até mais o Fernando. O Danilo é uma surpresa confirmada, um internacional brasileiro com grande qualidade, mas o Varela, ao contrário do que vaticinou o Vítor Pereira, não fez a segunda metade da época que se estaria à espera, mas também a lesão atrapalhou um bocadinho. É verdade, mas de qualquer forma é sempre bom saudar, no fundo, esta recuperação destes 3 internacionais. Cancela Moura, antes de o Benfica, de o Futebol Clube do Porto entrar em campo, o Benfica já havia goleado o Marítimo por 4-1, uma vitória folgada, com boas exibições, nomeadamente no Nolito, que visou na partida, mas eu diria que a nota de destaque foi a grande contestação a Jorge Jesus. É verdade, admito que eventualmente os adeptos, como disse Jorge Jesus, tenham a possibilidade de se manifestar como e quando entenderem. Eu julgo que há uma certa frustração nos adeptos, sobretudo porque o Benfica prometeu ganhar muita coisa até há 2, 3 semanas atrás, e acabou obviamente desiludido com o desfecho que pode dar só na conquista da Taça da Liga. Aliás, o Benfica só se tem que queixar de si próprio porque claudicou exatamente nos momentos mais cruciais da própria prova. Eu diria que uma equipa que tem 5 pontos de avanço sobre o seu direto rival
e perde 9 pontos, porque agora está a 4, numa fase decisiva, que foi o último terço do campeonato, não pode queixar-se senão de si próprio. E eu acho que estas contestações, julgo que também são muito emocionais, que têm a ver um bocadinho com as expectativas altas que muitos adeptos também fazem das coisas, porque há aqui o reverso desta medalha. O Benfica tem vindo a ser, nos últimos anos, um plantel com algum equilíbrio, com muita qualidade, a lutar até ao fim pela conquista dos títulos e, sobretudo, nunca se viu, desde há muitas décadas, um Benfica tão ofensivo como aquele que temos. O trabalho de Jorge Jesus também tem o seu mérito, porque, no fundo, acabou por recuperar uma equipa que, a todos os títulos, é ganhadora. Inclusivamente, a participação na Liga dos Campeões este ano é bastante meritória. O que se dirá, efetivamente, o que eu acho que falhou mesmo, terá sido este último terço de campeonato, que poderá ter a ver ou não com aqueles que criticam Jorge Jesus de não saber, entre aspas, gerir mediamente o plantel para que não haja um desgaste tão grande na parte final da prova. Já o Sporting de Braga acabou por desperdiçar, assim aqui pontos pela terceira vez consecutiva e foi arrancar um empate a uma bola em Passos de Ferreira. Deixa de sonhar o Sporting de Braga? Eu acho que não, porque o Sporting de Braga está dentro dos parâmetros que definiu para si próprio. Este terceiro lugar, que eu penso que estará praticamente definido, o Sporting ainda pode lá chegar aritmeticamente, mas julgo que o Braga que vai segurar, tem 2 jogos relativamente fáceis. O Braga tem mais 6 pontos que o Sporting nesta altura. E só tem 2 jogos fáceis agora, que são ambos em casa, e só depois tem uma deslocação à Alvalade, e portanto admito que eventualmente dê para gerir essa diferença. O Braga, no fundo, como digo, estará cimentando este terceiro lugar em posição privilegiada e vai ter o acesso ao play-off da Liga dos Campeões, que para uma equipa como o Sporting de Braga é auspicioso. Supera as expectativas, talvez. Supera até as expectativas que eu acho que poderiam ter iniciado com a presente época, em função das saídas que tiveram e da reconstrução do plantel, da mudança de treinador, e portanto eu acho que vai ser muito bom. Este jogo foi um jogo atípico, porque teve 2 expulsões por parte do Braga, uma por parte do Passos de Ferreira. Os jogos em Passos de Ferreira têm sido difíceis. Eu queria dizer que o Passos de Ferreira está praticamente, também com este resultado, assegurou a manutenção. Julgo que o Henrique Calisto dá outra vez mostras de ser um treinador excepcional, com uma equipa de recursos muito, muito reduzidos. E fez regressar aquele velho Passos de Ferreira que colocava dificuldades a todos os clubes na Mata Real. Exatamente, e portanto a Mata Real tem sido outra vez um campo muito difícil, aliás, mesmo com os grandes este ano verificou-se isso, e julgo que o Passos de Ferreira acabou por se adiantar no marcador também muito bem, porque no fundo aproveitou aquilo que efetivamente o Braga, julgo que nesta parte final também não tem estado tanto cutilante, sobretudo em termos ofensivos, como aquilo que nós verificamos em muitos jogos do campeonato, e julgo que o Melgarejo, inclusivamente, antes do próprio gol, já tinha justificado, mandou um excelente remate à trave, e depois aquele gol do Vítor veio, no fundo, apimentar o desfecho que eventualmente poderia acontecer. Eu julgo que o Braga acabou por reagir muito bem, porque logo na segunda parte, apesar de ter beneficiado da expulsão de um outro jogador de Passos de Ferreira, acabou por jogar contra 9 e massacrou ali um bocadinho o Passos de Ferreira, porque lembro que entrou o Carlão e o Paulo César para tentar dar maior caudal ofensivo, acabou por ser Nuno Gomes, com a sua experiência, 10 minutos antes do final da partida, para poder empatar. E até diria que o Braga, só porque Alain foi perdulário, mesmo em cima do apito final, Alain podia, se estava à vontade, forma quase incrível, falhou um golo que podia ter dado a reviravolta no resultado. Portanto, eu julgo que o Braga, apesar de tudo, está paulatinamente a consolidar-se como um dos grandes do futebol português. No quarto lugar também já plenamente consolidado está o Sporting, que continua em meio plano, venceu na Madeira por 3-2 o Nacional local e, portanto, Cancela Moura, Sá Pinto fez muitas alterações já a pensar no jogo da segunda mão em São Mamés, em Bilbao, mas a equipa deu uma boa resposta. Sim, é verdade. Aliás, estas alterações foram 7 na equipa inicial que Sá Pinto operou. Penso que tem a ver com a gestão do próprio plantel, e muito bem, porque eu acho que o grande desafio que o Sporting tem de poder chegar à final da Taça UEFA está perfeitamente ao seu alcance. É preciso de facto fazer esta gestão. O Sporting, que efetivamente passou por momentos muito difíceis no início da Primeira Liga,
desta prova e depois mais tarde, quando descolou do Benfica, do Futebol Clube Porto, tem agora a possibilidade de poder salvar a época, efetivamente, melhor que o Benfica até, com a final da Taça de Portugal e eventualmente com a final da Taça UEFA. Olhando para a meia-final da segunda mão em Espanha, a perspectiva que o Sporting aguente a pressão dos adeptos, a pressão da própria equipa, que tem muita qualidade, a espanhola? O Sporting, se quiser passar à final, obviamente tem que ultrapassar toda essa pressão que poderá existir. Vai ser um jogo muito difícil. Tem que ser uma equipa europeia. Também, exatamente, mas o Sporting tem demonstrado nestes jogos internacionais que se tem transcendido àquilo que demonstra em termos do plano nacional. E eu julgo que o Bilbao, e nomeadamente Samanés, é um estádio muito difícil, sobretudo porque há no País Basco uma grande afinidade daquela equipa que inclusivamente por razões de tradição só tem jogadores oriundos daquela região ou nascidos naquela região ou formados nos centros escolas de formação, o que significa que há ali uma parte emotiva muito grande que obviamente vai motivar também o Atlético Bilbao, que tem sido uma revelação também na prova e tem sido uma excelente equipa inclusivamente em termos de competição na Liga Espanhola. Portanto, eu julgo que se o Sporting, mesmo assim, quiser ultrapassar e quiser ir à final, terá que ultrapassar estas dificuldades. O Sporting tem boas memórias do Atlético Bilbao. Em 1985 eliminou esta mesma equipa, portanto, vai jogar também um bocadinho com a história. É verdade, mas eu julgo que as estatísticas nunca ganham jogos. O que eu acho é que o Sporting, de facto, foi pena que aqui, em Alvalade, pelo menos aquele falhanço do Carrilho a 5 minutos do fim, não tivesse sido concretizado em golo, porque eu acho que aí o Sporting iria muito mais moralizado, com mais muito seguro, mais também com seguro e mais serenidade. Este 2-1 é um resultado perigoso, mas que eu acho que o Sporting é vantagem, não é? É uma vantagem. De hoje a 8 dias vamos então fazer o rescaldo deste jogo. Muito obrigada, então, até à próxima segunda-feira, Cancela Moura. Seguimos para o nosso último intervalo deste show de notícias. Não nos perca de vista. Até já. Voltamos já.